Neemias capítulo 3, versículo 3 diz assim: E os filhos de Asenar edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram a porta com os seus ferrolhos e tranca. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto destes reparou Messulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baana. Amém? Pode se assentar. Eu até havia separado o significado desses nomes para que a gente pudesse também compreender um pouco mais sobre os construtores, mas eu quero me ater ao que realmente significa essa porta. Nós falamos então sobre a salvação, a porta que continua aberta, mas nessa porta nós já declaramos, e através da leitura, que ao ser reparada, ela foi uma porta que foi reparada por completa. Ela tinha ferrolhos e tinha trancas. Ao contrário da porta das ovelhas, esta ela é trancada, ela é fechada. A porta das ovelhas ela ficava aberta continuamente, não tinha trancas. Esta tem. Quando nós falamos de peixe na Bíblia, em textos bíblicos, geralmente esses textos estão nos remetendo a ver e falar sobre multiplicação, sobre gerar. Então, sempre quando a Bíblia está remetendo a peixe, ela fala sobre multiplicação, sobre gerações. Ela também está falando sobre prosperidade, mas principalmente sobre multiplicar. Quando a Bíblia traz esse assunto, ela está sempre falando sobre multiplicação. E o interessante do tema peixe é que lá no início da igreja primitiva, o símbolo peixe, hoje nós temos até alguns carros e até algumas denominações que usam o peixe como símbolo da igreja. E quando nós olhamos esse símbolo no carro, a primeira coisa que vem em nossa mente é: aqui tem um cristão. Isso aconteceu não por causa do tema multiplicação, não porque Jesus multiplicou os peixes. Na verdade, lá no início da igreja primitiva, foi necessário achar uma forma de se comunicar para reunir os cristãos devido à perseguição que eles sofriam. E uma forma que eles encontraram veio através da palavra peixe em grego, porque a palavra peixe em grego é itistos, que se você pegar cada letra dessa palavra, eles conseguiram formar Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Cada letra dessa palavra peixe em grego, eles pegaram as palavras em grego e conseguiram escrever Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. E usando essa comparação, eles então criaram uma forma de se comunicar. Então quando eu encontrava com alguém, e eu talvez imaginava que essa pessoa fosse um cristão como eu, para dizer a ela que eu era cristão, sem dizer a ela eu sou cristão, correndo o risco de ser alguém que não era cristão e poderia me denunciar aos governos, eu desenhava em algum local uma meia-lua. Se essa pessoa fosse cristão, ele entenderia este código e ele desenhava uma meia-lua ao contrário, cruzando essa minha meia-lua, então desenhando parte de um peixe. Quando isso acontecia, era entendido que esse também era um cristão. Então nós poderíamos conversar sobre Cristo, sobre a Bíblia, e poderíamos nos reunir. Se ele não contribuísse com o meu desenho, significava que ele não estava entendendo nada. Então eu mudava de assunto, ou mudaria de assunto, ou saía do local para não correr o risco de ser entregue aos governos.
Foi assim que foi ligado o peixe como símbolo da igreja cristã, lá na igreja primitiva. Mas trazendo aqui para o que nós estamos falando, Porta do Peixe era conhecida assim porque era a porta que dava para a região onde saíam os pescadores. Muito provavelmente era a única porta que movimentava a entrada e saída com os barcos, muitas das vezes para serem guardados, ou os cestos com os peixes. Era o único local que entrava e saía os pescadores para trabalhar. É uma porta que nos remete realmente à multiplicação e ao ponto em que nós cristãos devemos viver. O ponto de multiplicar mais pessoas. Porque nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para ampliar o reino de Deus, para multiplicar o reino de Deus. Nós fomos chamados para trazer dentro do coração das pessoas uma vida com Cristo. Mas também fala de prosperidade, fala de um ambiente onde podemos ter e viver a prosperidade. Mas eu quero aqui declarar alguns passos dentro disso para que possamos entender. Como eu disse, esta porta ela tinha tranca, diferente da porta das ovelhas. Esta tem tranca. A tranca é para o lado de dentro. Quando eu me deparo com uma porta com tranca pelo lado de dentro, isso significa que há uma dificuldade de acessar este local pelo lado de fora. Pelo lado de dentro não, porque tem a tranca. Então quando eu estou diante dessa porta e eu estou para o lado de fora, eu vou ter que esperar alguém abri-la para mim, se esse alguém me permitir. Porque se a tranca está pelo lado de dentro e nós estamos falando de ferrolho, então não é igual às fechaduras que nós conhecemos que estão dos dois lados. Eu tenho que esperar alguém me permitir entrar. Mas quando eu estou para o lado de dentro, eu tenho uma facilidade de sair, porque tanto eu posso abri-la, como eu vou estar frente a frente com quem tem a chave. O que isso quer dizer? Que esta porta, ela nos remete a entender que por ela nós saímos, mas temos dificuldade de entrar. Por que saímos? Porque quando nós entramos pela porta das ovelhas. Somos redimidos, o Senhor nos cura, o Senhor nos trata. Dentro da grande Jerusalém, dentro da nação do Senhor, nós somos transformados em multiplicadores. E agora eu saio pela porta do peixe para pescar. Só existe um porquê de sairmos, é para pescar. Posso entrar por ela? Posso. Segundo a tradição, esta porta, por ser uma região onde acessava o mar, onde os pescadores se movimentavam, era não proibido, mas evitado a entrada de estrangeiros por esta porta. Por esta porta, se um estrangeiro chegasse, ele não acessaria a cidade. Por esta porta, só entrava quem tinha cestos com peixes. Somente quem havia pescado, somente quem estava trabalhando na pesca. Só entra por esta porta quem pescou lá fora. E nós temos que restaurar essa porta em nós, porque nós temos que entender que nós vamos pescar. Nós somos pescadores de almas. Nós somos pescadores de vidas. Nós entramos pela porta das ovelhas, fomos transformados, fomos curados. Jesus nos tratou, Jesus nos moldou. Agora nós vivemos uma vida de consagração. Somos sacerdotes em nossas casas, somos sacerdotes nas nossas lideranças. Aonde nós trabalhamos, somos sacerdotes. Mas eu não posso viver uma vida trancado da cidade. Eu preciso sair da cidade para pescar almas.
Quem disse isso? Jesus. Quando Jesus se depara com Pedro, ele diz: a partir de hoje será pescador de almas ou de homens. Sabe o que é interessante? Todo pescador, ele pesca o peixe em águas saudáveis, águas limpas. Dificilmente algum pescador vai em algum local onde há lodo, onde a água é suja para pescar. Ele vai num lugar onde a água é saudável. Ele tira o peixe de lá, e quando ele tira o peixe, o que acontece com o peixe? O peixe morre, certo? Mas com Cristo é diferente. Com Cristo nós vamos no lodo pescar as almas que estão morrendo lá. Tiramos eles desse lamaçal de pecado, deste lodo, dessa água suja. Trazemos ele para águas limpas, para que ali eles vivam e vivam eternamente. Nós somos diferentes dos pescadores de rios, pescadores do mar, porque nós não tiramos almas para morrer, porque se assim nós fizermos, estamos fazendo erroneamente. Então não adianta de nada nós irmos pescar, voltar com os cestos cheios de peixe e matarmos os peixes. Nós temos que trazer os peixes e colocá-los em águas cristalinas, águas que remetem esses peixes à vida eterna, e nós vamos cuidar deles. Nós somos diferentes porque nós cuidamos, nós tratamos, nós alimentamos eles, nós damos alimento a eles. Sabe o que é interessante? Jesus, quando está com os discípulos e a multidão está em volta dele, e Jesus pregou por horas, Jesus falou e Jesus ensinou, e a Bíblia diz que os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, dispersa a multidão para que eles vão embora, porque já é tarde e eles ainda não se alimentaram. Dispersa eles para que eles vão para as cidades e lá eles comprem os seus alimentos e comam. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: dei de comer vocês a eles. O que Jesus está dizendo? Quem alimenta somos nós. Quem alimenta somos nós. Como vamos fazer isso? Através da multiplicação que o Senhor faz. Mas quem alimenta somos nós. Não mandamos peixes, ovelhas embora para alimentar em outro lugar. Nós damos o alimento, nós os alimentamos, nós servimos um banquete a eles. Foi para isso que nós somos chamados. E nunca houve tanta necessidade de reparar a porta dos peixes ou do peixe nas igrejas como nos nossos dias atuais. Nós estamos vivendo dias em que nós perdemos a essência de resgatar as pessoas. Nós fazemos propaganda, não ganhamos. Muitas das vezes nós deixamos de anunciar a Cristo às pessoas porque talvez isso envergonhe. Talvez a pessoa não aceite porque ela já nem quer Cristo mesmo. Veja que interessante, para quem viveu isso no passado, houve um tempo em que a igreja ao domingo, ela tinha um momento de escola bíblica, escola dominical, independente do nome que era usado, mas havia uma escola aos domingos de manhã, onde todos se reuniam para aprender. Algumas igrejas serviam o almoço, serviam um café após a escola, e quando acabava, ninguém saía correndo para ir embora. Quando acabava, as pessoas iam fazer um evangelismo ao redor da igreja, convidando as pessoas para vir ao culto à noite. As pessoas encontravam outras pessoas que não conheciam, nunca tinham visto, e falavam: eu sou da igreja quadrangular, na rua Zico de Castro, nós vamos ter um culto nessa noite. E as pessoas pregavam, ensinavam, fazendo convite e espalhando. Tudo isso mudou porque as pessoas começaram a tratar os cristãos que faziam isso de uma forma arrogante, talvez com ignorância a alguns, e a igreja foi tomando uma outra forma, e veio a tecnologia. Hoje você pode alcançar mais de 100 pessoas com uma única publicação de Facebook, Instagram, e evangelizar.
Mas nós não fazemos isso. E isto é muito sério. Porque se nós não estamos fazendo, o inimigo está fazendo. Para quem tem Facebook, quando você abre aquele campo onde aparecem eventos na região, abra um dia e corra os eventos para você ver. À sua volta, em menos de 100 quilômetros, existem vários eventos sendo anunciados pelos filhos das trevas, mas eventos dos filhos da luz quase não há. Geralmente, a igreja publica, mas ninguém da igreja faz a mesma coisa. Não evangeliza. De forma digital, forma rápida e simples, mas nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso porque talvez isso não vai dar curtida, talvez isso não vai mobilizar a minha página, N motivos, mas a igreja de hoje, ela é uma igreja que não corre atrás das almas, não busca as almas, não corre para salvar as almas. E a porta do peixe foi a segunda porta que foi restaurada por Neemias. Nós vamos, ao decorrer desse estudo, falar das outras portas, e você vai ver que existem portas que podemos olhar e falar: essa era bem mais importante, porque ia atingir algumas necessidades, mas houve a necessidade de restaurar a porta da multiplicação, a porta da restauração. Multiplicar não é inchar, multiplicar é expandir, é gerar alguém como você. Multiplicar é gerar uma pessoa da mesma forma com que você é. Inchar é trazer qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, não estou dizendo sobre feições, sobre formas, eu estou dizendo trazer de qualquer jeito. Multiplicar é você gerar nela um cristão igual a você. É você discipular esta pessoa. É você ensiná-la o que é ser cristão. E veja que esta porta, ela é aberta todas as vezes que você vai buscar peixes. E ela só é aberta para você entrar quando você traz peixes. Às vezes tem pessoas que vão vir com você e nem vai entrar por essa porta, ela vai entrar pela porta das ovelhas, porque lá no caminho ela já entendeu o que é ser salvo. Ela fala: eu já quero entrar pela porta das ovelhas, ser salvo, e já quero me tornar um líder igual a você, já quero ganhar almas igual a você. Da mesma forma que você ganhou a minha vida, eu também quero ganhar pessoas. Sabe que a igreja, ela começou a perder essa forma, e não foi de agora, já faz algum tempo. Mas a igreja primitiva vivia isso no sangue, vivia a multiplicação no sangue. Quem já leu o livro de Atos corridamente, versículo a versículo, vai saber do que eu estou falando aqui. Atos capítulo 1, a Bíblia diz: e eles estavam reunidos em 120 homens. Então desceu o Espírito Santo, foram cheios e saíram dali pregando. Quando você chega em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer: e foram ganhos 3.000 almas. Era 120, multiplicou para 3.000 almas. E aí você continua lendo o livro de Atos, Atos capítulo 4, o escritor, que é Lucas, vai dizer: e já era 5.000 almas. 120, 3.000, 5.000. E a história vai correndo no livro de Atos, até que chega no capítulo 8, o escritor Lucas diz assim, eu acho que já estava difícil de contar, e ele diz:
E agora era uma multidão incontável de cristãos que adoravam ao Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? É multiplicação no sangue, é multiplicação na fala, é multiplicação no tato. Eram pessoas que não perdiam oportunidade. E quer mais, porque eu já me parei pensando desta forma. Para eles era fácil, ninguém conhecia Cristo. Então quando eles chegavam, eles falavam dos milagres de Cristo. As pessoas falavam: eu quero conhecer este Cristo. Nós estamos vivendo num tempo que no nosso país, principalmente, a grande maioria já ouviu falar de Jesus. Então tem essa dificuldade. Irmãos, eles eram perseguidos. Sabe qual foi o período que a igreja mais multiplicou? Era o período em que o imperador, quando encontrava um cristão, ele prendia a família daquele cristão e dizia: negue a Cristo. E o cristão dizia: não nego. Então matava o filho. Ele dizia: negue a Cristo. Não nego. Matava a esposa: negue a Cristo. Não nego. Então morra você. Homens viram as suas famílias serem mortas e não negaram a Cristo. Pelo contrário, pregavam a palavra do Senhor. Estevão, pregando a verdade, usando a Bíblia que todo mundo conhecia, foi apedrejado no meio da sua fala, mas não negou a Cristo. Não voltou para trás. A pergunta que eu faço para você e para mim nessa noite é: o que faríamos nós se vivêssemos isso hoje? Qual seria a nossa atitude? Se alguém cruzasse conosco na cidade ou nas ruas e perguntasse: você não é aquela pessoa lá da igreja quadrangular? Nós diríamos com certeza: sou eu? Ou diríamos: eu não vou não. Não é eu. Porque é muito fácil olhar para o que Pedro fez e dizer: Pedro negou a Cristo. Mas será que nós, na mesma situação dele, confessaríamos que somos de Cristo? Sabendo que o próximo passo era ser preso e ser morto? Mas estes homens, mesmo sendo perseguidos, pregavam a palavra do Senhor. Para nós, não há desculpas. Há um Cristo que está esperando o que cada um de nós vai fazer. O que cada um de nós vai fazer com a palavra que Ele nos pregou. Para quantas pessoas nós nessa semana já mandamos mensagem dizendo que Cristo ama ela? Nós tivemos um culto no domingo, tivemos a ausência de algumas pessoas. Quantas pessoas nós entramos em contato com elas? Perguntamos a ela: você está bem? Aconteceu algo? Se não fizermos isso, por que não fizemos? Se são os nossos peixes que estão conosco aqui, muitos deles vieram por causa de Cristo através da sua vida, através da minha vida. E nós temos que ter isso em mente. Olha o que Jesus diz em João 15: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podereis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis a mim o que quiser,
e vos será feito. Olha que texto grande, mas olha como ele termina. Eu disse que a porta do peixe, ela remete à prosperidade. Ela remete a viver uma vida que muitos de nós desejamos. Jesus vem dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estiver ligado a mim e não der fruto, o Pai, que é o agricultor, corta fora. E aí lança ao fogo, é queimado, porque este não deu fruto. Todo ramo que está ligado a mim e der fruto, este é podado, é limpo, para que dê mais frutos. Veja que, mesmo dando fruto, ainda há a poda. E Jesus vai além disso. Ele diz: não tem como estar ligado a mim e não dar fruto. E ele frisa de novo: porque eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira, ele usa a palavra verdadeira como quem remete a uma videira frutífera. E ele vai dizer: quem estiver ligado a mim e permanecer ligado a mim, ou seja, não se afastar por nada, este dará muitos frutos. Agora ele vai além, ele vai dizer assim: se você está ligado a mim, deu a primeira leva de frutos, foi podado, permaneceu ligado a mim, agora dará muitos frutos. Se permanecer na minha palavra e a minha palavra permanecer em você, pedirás a mim o que quiseres e vos será feito. Isso aqui é uma forma de tempo, é uma forma linguística temporal. Ele está dizendo: se você fizer isto, der frutos, receber a poda, porque vai vir lutas, vão vir dificuldades. Não é fácil obedecer o ID de Jesus, não é fácil obedecer o chamado do Senhor. Você vai bater a porta e pessoas vão fechar a porta na sua cara, você vai ligar, pessoas não vão atender, você vai mandar mensagem e não vão te responder, você vai sofrer decepções, porque o ID não é fácil, o ID é luta, o ID é difícil, mas se você permanecer firme, dará muitos frutos. E quando você der muitos frutos, você estará tão bem firmado a mim, que pedirás o que quiseres e eu vos farei. A palavra aqui usada para declarar o que quiseres, a palavra que remeteu a essa tradução, várias traduções dela quer dizer o que desejar, o que você sonhar, o que você sempre quis, o que você sempre desejou, o que você sempre sonhou. Irmãos, aqui está falando da nossa vida pessoal, não está falando mais do ministério, não está falando mais do ID, está falando de nós. Veja que Jesus está declarando o ID, ele está falando: se você fizer aquilo que eu coloquei sobre suas mãos, se você fizer aquilo que eu deleguei sobre suas mãos, se você cuidar disso, não se afastar, mesmo depois da poda, permanecer firme, permanecer fiel, se você entender tudo isso, permanecer ligado a mim, você vai pedir a mim tudo o que quiser, eu vos darei. Sabe quem viveu isso? Salomão. Salomão poderia ter pedido o que ele quisesse a Deus, mas ele disse: me dê sabedoria para cuidar do seu povo, me dê sabedoria para reinar sobre o seu povo. Quando ele pediu isso, ele disse para o Senhor: tudo que eu quero é saber cuidar dos teus, tudo que eu quero é saber cuidar dos peixes. E Deus disse: então a partir de agora, tudo que você sonhou, tudo que você desejou, eu vou te entregar. Salomão não só expandiu o reino de Deus, não só expandiu as fronteiras da cidade, como também se tornou rico, como também se tornou conhecido, como também se tornou alguém que as pessoas desejavam estar perto dele para compartilhar daquilo que ele tinha de sabedoria. Nós podemos chegar nesse nível
Podemos chegar ao ponto dos nossos sonhos todos serem realizados? Podemos, mas a Bíblia nos diz: primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos sonhar com tudo o que queremos? Não devemos guardar os nossos sonhos debaixo da cama, debaixo da cômoda, esconder debaixo do tapete e dizer: não posso viver isso, não posso. Nós temos que sonhar, temos que declarar ao Senhor todos os dias, mas temos que estar com os olhos fitados no nosso chamado, no nosso id, naquilo que Deus colocou sobre nós. Temos que estar com os olhos sempre fitados no id de Jesus, que é salvar os peixes que estão morrendo lá fora e trazer na água limpa, na água pura que é a Ele. Nós fomos chamados para isso. Depois que nós fizermos isso, há uma prosperidade sem igual para cada um de nós. E aí você pode estar se perguntando, ou talvez dizendo: mas pastor, tem tanta gente ímpia que prospera, tem tanta gente ímpia que vive tanta coisa, por que para nós não pode ser assim? Porque para nós tem sempre que ter um mais, porque para nós tem sempre que ter um algo, porque eu e você fomos transformados, porque eu e você vivemos uma transformação do Senhor em nós, e nós entendemos o que é viver por Ele, nós entendemos o que é ser como Ele, e para isto existem coisas que nós devemos esperar, e às vezes esperar mais do que nós imaginávamos. Às vezes vamos esperar tanto que até vamos chegar num ponto de até falar: acho que nem vai acontecer. Mas existe um momento em que Deus vem com a intervenção dele. Como eu disse aqui no domingo, quando nós nos colocamos à disposição e fazemos aquilo que Deus está ordenando, fazemos aquilo que Deus está colocando em nosso coração para fazer, Deus vem de encontro conosco nas situações que estamos passando. E muitas das coisas Ele resolve antes mesmo que nós cheguemos a elas. Muitas dificuldades Deus já resolve antes mesmo que elas se tornem impossíveis para nós. Mas vão chegar dificuldades que aos nossos olhos são impossíveis, mas nós temos o Deus do impossível e sabemos que Ele vai realizar. Restaure a porta do peixe na sua vida. Comece a buscar almas como você nunca imaginou que buscaria. Comece a orar por pessoas como você nunca orou por pessoas. Comece a entrar em contato com vidas que você já nem queria mais falar. Pessoas que talvez lá atrás você falou de Cristo para elas e elas nem entenderam. Torne a falar com elas. Foi para isso que você foi chamado. Foi chamado para multiplicar. Você foi chamado para multiplicar. Sabe quem garante isso? Cristo. Cristo diz assim: todo o poder no céu e na terra a mim foi dado. Portanto, ide e fazei discípulos de toda raça, de toda língua. Só que Ele não para aqui. Ele diz assim: e eu estarei convosco até o último dia, na consumação do céu. Também é uma forma temporal de falar. Jesus diz assim: todo o poder me foi dado. Portanto, Ele está dizendo: todo o poder me foi dado, então vão e façam discípulos. Porque todo o poder me foi dado. Se alguém vier contra vocês, eu tenho o poder para ir contra eles. Todo o poder a mim foi dado, e se alguém criticá-los, eu tenho o poder de cuidar deles. Todo o poder a mim foi dado, e se alguém intervir no trabalho das tuas mãos,
Eu tenho poder para resolver isto. Portanto, ide e fazei discípulos. O que Jesus está falando? Vão e encarem, porque todo o poder a mim foi dado. E quando vocês entenderem isso e fizerem isso, eu estarei convosco até o último dia da sua vida. Isso é uma declaração, é uma promessa de quem estará firme com você até o último dia que você estiver aqui nessa terra. Enquanto você estiver trabalhando por Ele. Ele está dizendo, pode trabalhar porque eu garanto. Pode trabalhar porque eu garanto. Eu garanto que nada vai acontecer a você que fuja dos meus olhos. Eu garanto que nada vai mudar na sua vida que fuja dos meus olhos. Nada vai escapar das minhas mãos, porque eu estarei